ele por partes, né? Então, o que eu faço aqui? Aqui nesse caso, o mais simples é fazer a associação em paralelo dessas duas resistências, da resistência 10 e a resistência 15, e fazer a associação em paralelo dessas duas resistências, de 8 kΩ e 4 kΩ. E aí depois o resultado dessa com o resultado dessa vai ficar um circuito em série e a gente soma. Então essas duas primeiras resistências aqui, ó, é simples de resolver, né? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ou seja, 10 vezes 15 dividido por 10 mais 15, que vai dar 150 dividido por 25. Ou seja, aqui vai dar 6 ohms, ou seja, a resistência equivalente entre a resistência 10 e a resistência 15 associada em paralelo dá 6 kΩ. Já aqui, eu tenho 8 vezes 4 dividido por 8 mais 4, ou seja, 32 dividido por 12, que dá 2,66. 32 dividido por 12 dá 2,66. Que arredondado aí, né, para dar uma dízima periódica, você pode colocar 2,67. Então eu tenho aqui, ó, nessas duas resistências 2,67 kΩ e aqui eu tenho 6 kΩ. Aí é só somar. 6 mais 2,67, 8,67 kΩ. Nessa questão aqui, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente tem uma associação mista, e aí, primeiro, eu preciso resolver essa associação em paralelo, que vai me dar uma resposta, e eu tenho que somar essa resposta com essa resistência, porque as duas vão ficar em série. E aí, por último, essa soma eu faço em paralelo com essa. Então, vamos começar por aqui, ó. Aqui eu tenho uma associação em paralelo de duas resistências. Só que essas duas resistências são idênticas, tá? Essas duas resistências são idênticas. Então, se elas são iguais, para resolver, é só pegar o valor das resistências, que é 1, e dividir pela quantidade, que é 2. Ou seja, 1 dividido por 2 dá 0,5, tá? Então, 1 dividido por 2, 0,5 kΩ. Aí, ou seja, a associação em paralelo dessas duas resistências forma uma única resistência aqui imaginária de 0,5 kΩ. Se eu somar essa resistência equivalente de 0,5 kΩ com essa resistência de 3,5, eu vou ter 4 kΩ, tá? Vocês conseguiram ver aqui, ó, 1 kΩ, aí 1 dividido por 2, 0,5. Ou seja, aqui eu tenho uma resistência de 0,5 kΩ. Olha só, a associação daquelas duas resistências em paralelo de 1 kΩ me dá uma resistência equivalente de 0,5 kΩ. Olha só. Essas duas resistências de 1 kΩ aqui, eu faço o cálculo delas. Elas são idênticas, ou seja, 1 dividido pela quantidade, que é 2. Se vocês quiserem, vocês podem fazer pelo cálculo. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Vai dar o mesmo resultado. Quer ver? Ó? R1 vezes R2, ou seja, 1 vezes 1 dá 1. Dividido por 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Então, 1 dividido por 2, 0,5. Tá? Então, essas duas resistências aqui, associadas em paralelo, me dá uma única resistência de 0,5 kΩ. Desse jeito. Aí agora, eu tenho essa associação em série aqui, ó, que é 3,5 mais 0,5. Basta eu somar as duas. 3,5 mais 0,5 dá 4 kΩ. Ou seja, vai ficar desse jeito aqui. Ó. Ou seja, agora eu tenho duas resistências de 4 kΩ. Aí, mesmo esquema. Se eu tenho duas resistências iguais em paralelo, é só pegar o valor da resistência, que é 4 kΩ, né? E dividir pela quantidade, que é 2. 4 dividido por 2 dá 2 kΩ. Então, essa é a resposta. 2 kΩ. Então, resolva essa associação em paralelo, deu 0,5. Somo mais essa aqui, deu 4 kΩ. Aí eu tenho 4 kΩ em cima, 4 kΩ aqui embaixo, vai dar 2 kΩ. 4 dividido por 2 dá 2.
Essa aqui, ó, também é simples, olha só. Eu tenho duas resistências de 8 km aqui em paralelo. As duas são idênticas. Então é 8 dividido por 2, dá 4. Aqui é como se não existisse. Porque como eu tenho um jumper aqui, ó, essa resistência de 7 ohms é como se ela não existisse. Porque eu tenho uma associação em paralelo de 7 com quase 0 ohms aqui embaixo. Ou seja, a resistência equivalente desses dois sempre vai ser menor do que a menor resistência na associação em paralelo, tá? Como aqui quase se aproxima de zero, a resposta vai dar quase zero. Então aqui é como se não existisse, tá? Como se fosse uma linha reta até aqui o ponto A. Então só existe essas duas aqui, ó. 8, 8, que vai dar 4, tá? E aí eu tenho aqui em cima duas resistências em série de 2 ohms. Basta eu somar as duas, que dá 4 ohms. Ou seja, aqui em cima eu tenho uma resistência de 4 ohms e aqui embaixo eu tenho uma resistência de 4 ohms. Se eu tenho duas resistências em paralelo de 4 ohms, é só pegar o valor, que é 4, e dividir por 2. Ou seja, a resposta é 2 ohms, tá? De novo, ó. Faça associação em paralelo dessas duas resistências, 8 e 8. 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, eu vou substituir essas duas resistências por uma resistência só de 4 ohms. Aqui é como se não existisse, eu tiro. Não existe. Como não? Não existe. Vale zero. Ou seja, aqui vai direto para o ponto A. Então eu só tenho essas duas resistências aqui que dá um resultado de 4 ohms. Aqui em cima eu tenho duas resistências em série. Só somar, 2 mais 2, 4. Ou seja, na linha de cima eu tenho 4 ohms e na linha de baixo eu tenho 4 ohms, tá? Então, aí é só fazer a conta. 4 e 4, como são duas resistências idênticas, é só pegar o valor da resistência e dividir pela quantidade. 4 dividido por 2 vai dar 2. Essa aqui, ó, a gente faz o seguinte. Primeiro a gente começa somando essas duas resistências aqui embaixo. Então aqui eu tenho 7 e aqui eu tenho 8. 7 mais 8, 15, né? Então eu tenho 15 ohms. E aqui eu tenho uma resistência de 5 ohms. Se eu for fazer a associação em paralelo dela, fica 5 vezes 15 dividido por 5 mais 15. 5 vezes 15 dividido por 5 mais 15. 3,75 aqui. Então eu tenho uma resistência equivalente aqui embaixo, nessa linha de baixo aqui, de 3,75. E aqui em cima eu tenho uma associação em série de 5 ohms, 5 mais 5 dá 10, tá? Então aqui em cima eu tenho 10 ohms e aqui embaixo eu tenho 3,75. Aí eu vou fazer a associação em paralelo, ou seja, 10 vezes 3,75 dividido por 10 mais 3,75. Então, 10 vezes 3,75 dividido por 10 mais 3,75, que dá aí uma resposta de 2,72, que arredondado dá 2,73 ohms. Então aqui você soma essas duas resistências, 7 mais 8, 15. Ou seja, essas duas resistências vão virar uma só, de 15 ohms. Aí eu faço associação em paralelo com essa aqui de 5. 15 vezes 5 dividido por 15 mais 5. Deu 3,75. Ou seja, isso aqui tudo, entre esse pontinho verde e esse pontinho verde, eu posso substituir isso aqui tudo por uma única resistência de 3,75. Aí aqui em cima eu somo as duas resistências, 5 mais 5, 10. Então aqui em cima, na linha de cima, eu tenho uma resistência de 10 ohms. E aqui na linha de baixo eu tenho uma resistência de 3,75. Aí eu faço 10 vezes 3,75 dividido por 10 mais 3,75. Que deu 2,72, no dízimo periódico. Que arredondado dá 2,73 ohms. Essa aqui a gente tem que proceder da seguinte maneira.
Essa associação em paralelo aqui dessas duas resistências de um ohm, ela só tem um ponto de conexão. Ou seja, entre elas não há diferença de potencial. Não há corrente circulando aqui, tá? Se eu não tenho um outro lado aqui, não tem corrente elétrica. É como se essas duas resistências aqui, ó, não existissem, tá? É o passarinho pousando no fio energizado. Ele não morre eletrocutado. Ele morreria se ele encostasse a cabeça dele no outro fio. Aí sim. Se o passarinho encostasse a cabeça em outro fio, aí ele morreria, porque teria corrente elétrica. Então isso aqui é a história do passarinho e do fio. Se o passarinho encosta só em um fio, ele não morre. Por quê? Porque não tem corrente elétrica. Ou seja, aqui, ó, essas duas resistências não existem. Essas duas resistências não existem. Então, apaga elas daqui, ó, finge que elas não existem. E aí essa resistência de 6 ohms, eu posso subir ela para cá. Aí imagina que a resistência de 6 ohms está aqui. Aí essa resistência de 6 ohms está em série com essas duas resistências aqui. Ó. Ou seja, eu vou somar essa resistência com essas duas. Essas duas são idênticas. Então é 12 dividido por 2, que vai dar 6. Então eu vou pegar essa resposta aqui, que é 6 ohms, e vou somar com essa aqui, ó, que é 6 ohms. Então 6 mais 6, 12. Ou seja, essa resistência em série com essas duas deu 12 ohms. E aí ela está em paralelo com essa resistência aqui, ó, que é 12. Então eu vou ter uma resistência de 12 ohms aqui, entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, eu tenho uma associação de 12 ohms. Por quê? 12 com 12 dá 6. 6 mais 6, 12. Ou seja, aqui eu tenho 12 ohms com essa aqui de 12. Então 12 dividido por 2 de novo dá 6. Ou seja, entre esse ponto e esse ponto, eu tenho uma resistência equivalente de 6 ohms. E aqui eu tenho uma associação em paralelo de 4, de 8 kΩ, né? Ou de 8 ohms. Então 8 dividido por 2 dá 4. Ou seja, aqui dá 4 e isso aqui tudo dá 6. 6 mais 4, 10. Então, de novo, essas duas resistências estão em série com essa, porque esse ponto não existe. Quer ver? Vou montar ela aqui. Ó. Essas duas resistências, elas não existem no circuito, já que ela não está fechando o circuito aqui. Só tem um ponto conectado, então essas duas resistências, elas não existem. O que é que eu faço? Apago da cabeça. Então é interessante vocês desenharem o circuito no caderno desse jeito. E aí depois vocês redesenham ele desse mesmo jeitinho, só que tirando essa parte. E aí agora eu alinho aqui, ó, para ficar melhor de eu imaginar essa situação. Ó. Agora eu tenho ela um pouco mais simples. Ela é bem essa situação aqui, ó. Se vocês ignorar isso aqui, lembrando que aqui não é igual a resistência de um ohms que tinha aqui, porque aqui tem o ponto A, tá? Aqui é o terminal do circuito, ou seja, o circuito ele começa por aqui, tá? Diferente daquele que não ia para lugar nenhum. Isso aqui, pessoal, a associação é idêntica a essa aqui, ó. Acho que tem uma mais parecida ainda. Essa, ó. Eu tenho uma associação em paralelo aqui e tenho uma resistência aqui. Ó. O que eu faço? Primeiro resolvo essa associação em paralelo, depois somo com essa. É igualzinho aqui. Ó. Primeiro eu resolvo essa associação em paralelo e depois somo com essa aqui. Então eu tenho duas resistências de 12. Isso vai dar uma resistência equivalente de 6 ohms. Tá? Então olha só. É como se eu substituísse por uma única resistência de 6 ohms. Olha aí, ó. Aquelas duas resistências de 12 ohms, essas aqui, ó,
essas duas resistências de 12 ohms virou uma só de 6. Aí agora é só eu somar. 6 mais 6, 12. Ou seja, eu vou deixar só uma única resistência de 12 ohms. E aí eu tenho duas resistências de 12 ohms em paralelo. Aí eu faço as duas de 12, que vai dar 6. Então é como se eu tivesse só uma única resistência de 6 ohms. E aí eu faço essas duas resistências aqui, ó. 8 dividido por 2, 4. Ou seja, como se eu tivesse só uma resistência de 4 ohms. Então agora eu tenho uma resistência em série. Aí é só somar as duas. Somou as duas, é como se você tivesse uma única resistência de 10 ohms. Aí eu tenho uma resistência equivalente final de 10 ohms. Essa aqui, bem parecida com aquela. Ó. Essas duas aqui ó, não fecham o circuito. Mesmo se fechasse, aqui tem 0,5 e aqui tem um fio. Ia dar zero de qualquer jeito. Então isso aqui não existe. Aí eu tenho uma associação em paralelo aqui de duas resistências de 3 ohms, que se eu fizer o cálculo delas vai dar 1,5 ohms. E aqui eu tenho uma resistência de 0,5 ohms. Aí é só somar. 0,5 mais 1,5, que vai dar 2. Essa aqui também é tranquila, olha só. Primeiro eu somo essas três resistências em série aqui, ó. 10 mais 20, 30. Mais 10, 40. Ou seja, aqui em cima eu tenho uma resistência de 40 ohms. Em paralelo com outra resistência de 40. Então 40 dividido por 2 vai dar 20. Ou seja, aqui em cima, entre o ponto C e o ponto F, eu tenho uma resistência equivalente de 40 ohms. De 20 ohms. Que é 10, 20, mais 10, dá 40. Então aqui em cima eu tenho 40. E aqui embaixo eu tenho 40. Ou seja, 40 dividido por 2 vai dar 20. Ou seja, entre o ponto C e F eu tenho 20 ohms. Uma resistência só de 20, que eu vou somar mais essa e mais essa. 20 mais 10 dá 40. Ou seja, aqui em cima, nessa linha inteira, eu tenho uma resistência só de 40 ohms. Tá? 40 com 40... 40 vezes 40 dividido por 40 mais 40, ou 40 dividido por 2, vai dar 20. Aqui, primeiro eu vou somar essas duas resistências aqui, ó. 2 mais 4, que vai dar 6. Ou seja, eu vou substituir essas duas resistências por uma só de 6 ohms. Aí essa uma única resistência de 6 ohms vai ficar em paralelo com essa de 3. Então, 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3, que vai dar 2 ohms. Ou seja, isso aqui tudo dá 2 ohms. Então, eu vou pegar essa resistência de 2 e vou somar mais essa resistência de 5, que vai dar 7. Então, entre essa linha inteira aqui de baixo, eu tenho 7 ohms. Essa linha inteira de baixo, essa linha aqui, começa aqui e termina aqui, eu tenho 7 ohms. E aqui em cima eu tenho 7 ohms também. 1 mais 6, 7. Ou seja, na linha de cima eu tenho 7 ohms, na linha de baixo eu tenho 7 ohms. Então é só pegar o 7 e dividir por 2, que vai dar 3,5 ohms. Beleza, pessoal?